494 d.C., Monte Gargano, Itália. Foi aqui que, segundo a tradição, o próprio Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, apareceu ao bispo da cidade de Siponto, e assim nasceu um dos santuários mais antigos e venerados de toda a cristandade. Nossa história começa com um pastor, um homem simples chamado Gargano, é daí que vem o nome do monte, que, ao procurar um touro perdido, encontra um animal ajoelhado diante de uma caverna na montanha. Desejando que o animal voltasse ao rebanho, mas não podendo prendê-lo, ele tenta acertar o touro com uma flecha para matá-lo. Mas, misteriosamente, a flecha fez uma curva, voltou no ar e atingiu o próprio pastor. Assustados, Gargano e o povo recorrem ao bispo local, que decretou 3 dias de oração e jejum. Ao final do 3º dia, apareceu ao santo bispo o próprio São Miguel Arcanjo, e o fez saber que o prodígio da montanha havia sido operado por ele próprio para indicar que aquele lugar estava debaixo de sua especial proteção e que ali queria que fosse prestado culto especial a Deus. Fizeste bem em buscar o mistério de Deus escondido aos homens. Foi por isso que os golpeei com minha lança. Esta é a minha vontade. Eu sou Miguel Arcanjo e estou sempre na presença de Deus. Venho habitar este lugar, protegê-lo e demonstrar, por um sinal, que serei seu guardião e defensor. Como confirmação de sua promessa, o camponês ferido foi milagrosamente curado. São Miguel pediu que a gruta fosse dedicada ao culto cristão. Seria coincidência que, séculos mais tarde, o próprio Padre Pio fosse chamado a viver ali tão próximo? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre ele também, então se inscreve. Em honra à aparição, o bispo e os fiéis construíram ali um santuário. E até hoje, os peregrinos participam das missas e os cultos a Deus lá. Este é um exemplo, dentre tantos outros, das aparições históricas de São Miguel Arcanjo. Mas quem é este anjo? Qual o significado de seu nome e por que ele é um dos mais conhecidos e por que existe até mesmo uma quaresma dedicada a ele? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. São Miguel Arcanjo tem nos auxiliado desde o início dos tempos. Além do Monte Gargano, ele já apareceu em vários lugares. Apareceu ao Santo Bispo Albert em 708, apareceu também sobre o mausoléu de Adriano em Roma, e até mesmo aqui no Brasil ele já apareceu, durante uma das guerras na Revolução Constitucionalista, em 1932. Agora, de onde vem este nome, Miguel? Miguel vem de Micael, do hebraico, que significa quem como Deus. Assim como Gabriel, que vem do hebraico Gavriel, que significa força de Deus, e Rafael, que significa cura de Deus. Cada anjo possui uma característica da própria vontade divina, mas reparou que, diferente dos outros nomes, o nome de Miguel é uma pergunta? Isso se dá porque o nome dele vem de uma épica batalha contra Satã, que era um anjo de alta hierarquia, um querubim, chamado Rei Léo. Rei Léo queria tornar-se como Deus, e estava seduzindo com mentira os anjos dos céus. E em meio à batalha celestial, um arcanjo humilde levantou-se contra Lúcifer, e, como que em um grito de guerra, bradou: Micael. Uma pergunta claramente retórica, como se eu fizesse para você, como se eu perguntasse para você: quem é mais santo que Jesus? Quem amou mais que Deus? Quem é como Deus? Ninguém. Ninguém como Deus. Então Miguel trava uma luta onde sai vitorioso e Lúcifer é expulso dos céus, tornando-se também Satã, o adversário da humanidade. Miguel, desde então, é o príncipe da milícia celeste, mesmo sendo da segunda hierarquia mais inferior. Ele comanda até mesmo os serafins e os querubins na batalha que travamos hoje e até o fim dos tempos. Não é à toa que temos uma quaresma dedicada a ele, da qual devemos lutar junto a ele na batalha do bem contra o mal, pelas nossas almas e dos nossos irmãos, de toda a humanidade. Agora, aonde ele é relatado? Na Bíblia e em textos apócrifos. São Miguel é mencionado explicitamente 4 vezes na Bíblia Sagrada, sempre em contextos de proteção e batalha espiritual. No livro de Daniel, no livro de Apocalipse e de Judas. Miguel no livro de Daniel é descrito como um dos príncipes chefes.
E neste momento, o livro descreve que Gabriel precisou da ajuda dele para poder vencer o príncipe do reino da Pérsia, que, segundo os estudiosos, era um demônio de alta hierarquia. Também no livro de Daniel, ele é chamado de o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Em Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, é descrita exatamente a história que eu te contei, onde Miguel e seus anjos combatem o dragão, que é Satanás. Ele também é relatado no livro de Judas 9. Além disso, a tradição patrística, que são os pais da igreja, o identifica em outros episódios sem nome explícito, então não há certeza, mas pela tradição, provavelmente foi ele. Ele é descrito em Números, quando deteve Balaão, e quando destruiu o exército de Senaqueribe, em 2 Reis. Não se sabe ao certo se é ele. Agora, em textos apócrifos, São Miguel aparece em vários desses textos judaicos e cristãos, que, embora não canônicos, influenciaram a tradição católica. Talvez você já tenha ouvido falar da Assunção de Moisés, o texto apócrifo judaico parcialmente preservado. Miguel disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. O diabo alega os direitos sobre o corpo devido ao assassinato de um egípcio por Moisés, mas Miguel o repreende. Isso é aludido em Judas 9 e comentado por Orígenes em De Principiis, e também em Revelação de Moisés, onde é descrito que Miguel guarda o corpo de Eva, e também em outros apócrifos, como por exemplo o livro de Enoque, que aí já é um livro um pouco mais complexo e difícil de acreditar, afinal, no próprio livro é descrito que existem 7 arcanjos e vários outros anjos. Vários teólogos e estudiosos católicos discutem as características de São Miguel, focando na sua posição na hierarquia angélica, seu papel como guerreiro e protetor. A doutrina católica sobre Miguel está enraizada no Catecismo da Igreja Católica, que afirma que os anjos são criaturas puramente espirituais, imortais, com inteligência e vontade, criados por Deus para servi-lo. São Miguel é reconhecido como um dos 3 arcanjos nomeados, assim como Gabriel e Rafael. Ele é líder da milícia celestial e protetor da Igreja Universal. Ele é invocado na liturgia como guia das almas para o céu e como defensor contra o mal. A imagem do arcanjo Miguel é representada sempre por um anjo com uma espada desembainhada, a fim de demonstrar sua disposição para lutar contra as forças do mal, em defesa da fé da igreja. Um episódio notável associado a São Miguel ocorreu em 1884, quando o Papa Leão XIII teve uma visão aterrorizante de demônios atacando a igreja, quase a ponto de destruí-la. Em resposta, ele propôs uma oração a São Miguel Arcanjo, pedindo sua intercessão protetora. Esta oração proposta por Leão XIII foi disseminada a todos os bispos e continua sendo recitada pelos fiéis como uma súplica contra as forças das trevas. Esta mesma oração é utilizada para exorcismos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Para quem não sabe, esta oração também é utilizada em rituais de exorcismo e também funciona caso você esteja tendo problemas com tentações. Então, se caso você não conhecia, comece a usar ela. A igreja celebra sua festa em 29 de setembro, junto com os outros arcanjos, e em datas como 8 de maio, devido à aparição de São Miguel, e 8 de novembro na tradição oriental. O Papa Leão XIII instruiu a oração de São Miguel após a missa para a proteção contra Satanás. A veneração inclui sua intercessão por vitórias militares, curas e julgamento das almas, refletindo sua posição como príncipe dos anjos na liturgia romana. A igreja não canoniza os anjos como santos no sentido estrito, mas os considera santos exatamente por sua santidade inerente, afinal, eles são puros, eles não se corromperam como os anjos caídos, e também por seu papel na salvação.